Por que ele tá acabando? Eu preciso fazer exercício. Dentro de garfo. Ela ainda minhas piadas sem graça. Não, é porque tu falou, se você exercício era... Somos dois, tô bem convicto. Posso continuar direto? Paguei a academia um mês, fui 4 dias. Não, juro, paguei 3 meses, fui uma semana. Cara, fui na quinta-feira, depois de 1 hora de esteira, 20 minutos de bike. Tô liberado? Não, tu não fez nada. Mandou eu pegar uns pezinhos. Olhei pros pezinhos que nem Golias olhou pra Davi, mas vocês conhecem o final da história, né? 3 de 15 assim, 3 de 15 assim, 3 de 15 assim, comecei a sentir dor. Será na quinta-feira, o cara disse, amanhã vai doer mais. De sexta pra sábado eu me revirava na cama, não conseguia dormir. Sábado não conseguia esticar o braço, não conseguia encolher o... Eu entendi porque que os caras andam assim, não é pra se aparecer, é porque não conseguem se mexer. É a dor. Aí eu vi que o Satanás estava querendo me envergonhar, não fui mais. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Silveira, bem-vindo a mais um vídeo do Fora do Púlpito. E meu convidado de hoje, ele tem levado o Evangelho ao infinito e além. Nicolas Cardoso. Paz do Senhor, galera. Paz do Senhor, Maurício. É um prazer participar contigo. Fora do púlpito. É nóis. Como é que tá? Tudo bem? Sim. Ótimo. Antes de entrar no tocante ao ministério, eu queria saber, tu não nasceu numa família cristã, né? Não nasci em uma família cristã. Na verdade, tive um encontro com Jesus quando eu tinha aproximadamente 14, 15 anos de idade. E como foi? Então, cara, você está aqui na igreja, eu congrego desde que Jesus me salvou, né? Espírito Recanto do Saber. Isso, exatamente. Eu fico em frente à minha casa. Na época, eu roqueiro, skatista... Charlie Brown? Era louco o negócio. Então, minha mãe começou a frequentar os cultos. E a sua mãe não é cristã? Minha mãe é crente. Sempre foi. Congrega aqui, não. E como minha mãe vinha para os cultos, e quem toca um instrumento deve lidar com esse mesmo desconforto. Quando minha mãe saía de casa, era o momento que eu poderia tocar minha guitarra um pouco mais à vontade, fazer um barulho a mais. E eu acabava atrapalhando o culto. Porque no momento do culto, eu tocava, era em frente à igreja, e os irmãos tinham que lidar com o desconforto do meu som. Compreendi. E daí, e como foi essa relação? Eu acho que o pastor, incomodado com a situação, pensou em como fazer para me livrar desse moço. Entendi. E na verdade ele foi bem ousado, ele decidiu me convidar para tocar aqui dentro. E aí eu vim, a palavra de Deus começou a gerar algo dentro de mim. Mas começou a tocar aqui dentro. Comecei a tocar aqui. E no 15 da harpa, por exemplo. Tu não deve ter metido um Charlie Brown, né? Então, cara, eu acho que tocar a expressão errada. Eu comecei a fazer barulho aqui dentro. Ah, compreendi. E a palavra de Deus? E aí o evangelho começou a mexer comigo. E aos poucos Jesus foi gerando uma mudança muito grande na minha vida. Compreendi. Hoje muita gente te admira. Eu acho isso muito legal. Como foi o processo de músico recém-convertido a encontrar o teu chamado? Cara, na verdade foi tudo muito rápido, porque esse distrito é um distrito novo. Na época nós pertencíamos ao distrito Leopoldina, sendo então uma congregação do distrito, e era de certa forma uma obra missionária, era o início desse trabalho. E... Até porque aqui é bem super localizado, né? Todo mundo, ninguém tem medo de vir aqui, nada. Pois é, cara, aqui é a Timbaúva, né? O Recanto do Sabiá. Mas a questão é que característica de obra missionária, de um trabalho que está se iniciando, é a carência de obreiros. Então havia uma carência de obreiros, e logo que Jesus despertou o meu coração para a palavra, foi muito rápido, porque existia uma carência de obreiros e uma disposição muito grande no meu coração para o ministério. Então as coisas foram acontecendo, e eu acredito que dentro de um ano e meio, eu estava batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, pregando, e logo iniciando também curso teológico. Glória a Deus, a Assembleia é assim. Muita gente hoje tem dúvida do seu ministério. Tem muita gente hoje na igreja que congrega, mas tem dúvidas quanto ao seu chamado. Como tu poderia dizer que tu teve a certeza do teu chamado? E como que alguém pode ter a certeza do seu chamado também?
Então, Maurício, eu acredito que a chamada de Deus, ela se torna clara para você à medida que você se relaciona com Ele. Porque Jesus, antes de mandar ir, manda vir. A Bíblia registra um momento em Marcos 3, em que Jesus está cercado pela multidão, ele se aparta, sobe ao monte, olha para a multidão tendo uma visão panorâmica. Então seleciona 12 entre a multidão e o texto diz que Jesus chama os 12 para si. Porque a prioridade de Deus é relacionamento. Não pode ir sem antes vir a Ele. Então você vem a Jesus para depois ir por Jesus. O relacionamento revela a vocação. O relacionamento revela a ferramenta útil que você pode ser no reino de Deus. É muito legal conversar com o Nicolas, que tu está falando de arroz e quando vê já está pregando para ti. Já está numa mensagem aqui, já está... Você está trazendo de novo. Já estou aqui, ele falou de Marcos, meu coração fala, eu quero tanto isso, continua. Não quero fazer outra pergunta. O relacionamento, ele revela a vocação. E um outro ponto muito interessante que pode facilitar as pessoas nesse processo, em busca do que de fato seria o seu chamado, é o seguinte: eu não sou pregador porque digo que sou pregador. Eu sou pregador porque as pessoas entendem que há isso da parte de Deus na minha vida. Aquela questão de a igreja reconhecer. A igreja reconhece o ministério do obreiro. E existe um exemplo bíblico muito interessante, que é o exemplo da vida de Jeroboão. Jeroboão posteriormente pecou contra o Senhor, fora rejeitado por Deus e tudo mais, mas o início da sua trajetória nos dá indícios do que seria um ministério aprovado por Deus. Primeiro, Deus fala acerca da sua chamada. O profeta vai a Jeroboão e diz que Deus vai lhe dar 10 das 12 tribos de Israel. Então, primeiro Deus o vocaciona, Deus o chama. Depois, Salomão, que estava governando naqueles dias, dá oportunidade para Jeroboão, porque o ministério dado por Deus, ele passa pela aprovação do líder. O líder olha para Jeroboão e diz: tu é um cara que merece oportunidade, eu vejo a chamada de Deus sobre a tua vida. Sim. Então, Deus chama, o líder entende que a chamada está sobre ele, dá oportunidade, e posteriormente tem ainda um ponto muito interessante. Quando há toda aquela crise de Roboão que vai gerar por fim a divisão das tribos, o povo procura um governante, o povo procurando um governante olha para Jeroboão e diz: tu é esse cara. Então Deus chama o líder, dá oportunidade e a igreja reconhece. Glória a Deus. E como foi para ti esse processo? Como tu disse, foi muito rápido. Foi muito rápido. E como foi para o Nicolas entender? Há pouco tempo estava tocando Charlie Brown e pouco tempo já estava sendo obreiro, recebendo o Espírito Santo. Como que o Nicolas encarava isso? Chegou a participar de uma juventude aqui? Cara, foi muito rápido e, a verdade, eu acredito que eu acabei pulando algumas etapas. Porque aqui, de fato, era um trabalho missionário, nós não tínhamos um trabalho de jovem sólido. E, além disso, eu era o único rapaz da juventude. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, nada, é uma prova. O Ourinho, nosso câmera, ele sorriu. Acho que era a vontade dele. Daqui a pouco ele pega a cara. Então eu ficava um pouco isolado e eu sempre me relacionei melhor com gente mais velha. Então eu ficava com os obreiros e isso fez com que o ministério desenvolvesse. Compreendi. Quase que de uma forma natural. Compreendi. Foi rápido, mas não foi forçado. Bênção de Deus. Então, e como foi, ainda falando, entendendo o Nicolas, e como foi que tu virou a chave para itinerância? Cara, a itinerância ainda é algo muito novo na minha vida, né? Desculpa te interromper, que a itinerância, assim como tudo na vida, tem dois lados, tem dois olhos. Como foi para o Nicolas, tudo muito novo, virar a chave da itinerância? Eu pergunto porque deve ter muita gente que vai nos assistir que talvez esteja passando por isso, né? Daqui a pouco, é chamado de Deus? Como é que eu entendo que é chamado de Deus? Será que eu não estou fazendo isso porque é momento e porque eu sei que é rentável? Então, a itinerância na minha vida é algo muito novo. Vão fazer 2 anos que nós assumimos o Ministério Itinerante, mas o que é interessante é o seguinte, Maurício, é que antes de pensar, cogitar a possibilidade de entrar na itinerância, eu tive uma formação como obreiro no Ministério Local.
Então, antes de entrar na itinerância, É que tu vai falando e ele vai... Então, antes de entrar na itinerância... O próximo a gente pega o microfone da igreja pro Nicolas. Ele se dá bem com microfones. Uma coisa que eu acho muito legal da itinerância é que tu não se preocupa mais em comprar camiseta, sabe? Tu vai pregar no congresso, te dá uma camiseta do congresso. Tu não se preocupa, ó, camiseta de 715, mas continue, só foi uma piadinha. Então, a verdade é que eu tive uma formação como obreiro no ministério local. Antes de entrar na itinerância, eu já tinha tido a experiência pessoal de ler a Bíblia completa pelo menos 3 vezes, cursos de nível básico e médio de teologia prontos, já havia sido líder de jovens, já havia trabalhado com escola bíblica dominical. Então, já havia uma formação como obreiro no ministério local, cheguei a ser braço direito do meu pastor a nível de distrito, trabalhava muito próximo da minha liderança, era um obreiro de referência em casa. Sendo esse obreiro de referência em casa, eu tinha o respaldo da minha liderança para sair e ministrar fora. Eu atendi alguns convites e há mais ou menos 2 anos e meio atrás, os convites foram aumentando de uma forma absurda. Foi um tempo em que Deus ministrou muito meu coração e eu entendi que seria um tempo de me dedicar ao ministério da palavra, e não fui só eu que entendi isso. Deus comunicou o coração dos meus líderes e estes me abençoaram para desempenhar a partir de então o ministério itinerante. Ótimo. Antes de nós seguirmos com o assunto de itinerância, tu comentaste então do início da tua conversão até aqui, e o que eu achei interessante é que tu falaste que leu a Bíblia 3 vezes. Antes de entrar na itinerância. Há uma pesquisa há um tempo atrás de que uma porcentagem expressiva de pastores não tinham lido a Bíblia muitas vezes. A minha pergunta é um pouco pessoal, mas qual foi o momento que tu teve um encontro com Jesus? Ou como foi o teu encontro com Jesus? Porque tu citou muito bem cargos, eu também já fui líder de jovens, e quando tu trabalha como um obreiro numa igreja carente, é natural que tu exerça cargos. Conforme que tu vai se dedicando à doutrina, à palavra, em oração, o Senhor te honra perante a congregação. E glória a Deus por isso. Mas qual foi o momento que tu olhou para Jesus e que tu encontrou Jesus e fez com que o Nicolas do Charlie Brown fosse ler a Bíblia 3 vezes? Então, cara, eu acho que Jesus me pescou pela curiosidade. Eu acredito que todo novo convertido, ele seja inflamado em algum momento ao ouvir falar do livro do Apocalipse. Tinha medo do Apocalipse, mas não por nada. Então, eu ficava horas assistindo vídeos no YouTube com a Bíblia aberta, pesquisando para saber acerca do fim dos tempos. E essa curiosidade... Como é que vai ser a besta? Pois é, cara. Isso vai gerando uma curiosidade em ti que te faz procurar. E aí depois o relacionamento com Deus ele te impele para a leitura bíblica também. Porque é impossível conhecer a Deus sem conhecer o que a Bíblia fala acerca de Deus. E aí a leitura bíblica vai mexendo contigo, o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas de Paulo, tudo isso vão gerando uma revolução dentro da gente. Pensa demais. Como foi para ti? Eu estou falando, até eu deveria ter me santificado mais nesse momento. Eu estou falando com alguém que tem 3 DVDs gravados. 3 DVDs gravados. E como foi para o Nicolas? Eu sei que tu é um cara muito ético, mas querendo tocar o teu coração, como foi para ti gravar teu primeiro DVD no SEAD, com a bênção do pastor José Vargas e com o pastor Eduardo Dipp, atual superintendente da UMAGPA, dizendo: Nicolas, eu estou contigo, se fez presente no evento. O pastor Eduardo, quem conhece sabe, ele exerce muitos cargos hoje na Assembleia de Deus de Porto Alegre, é uma pessoa muito ocupada. Então, a bênção do José Vargas no evento do SEAD com a presença do pastor Eduardo Dipp. Como foi? Cara, esse foi o ano que Deus moveu as coisas de modo que elas contribuíssem para que eu assumisse a itinerância. O ano anterior foi um ano de muito sofrimento.
O ano de 2017 foi um ano que Deus ministrou muito no meu coração. Inclusive, na primeira semana de setembro de 2017, Deus usou uma pessoa para ministrar uma palavra sobre a minha vida, Patrícia Prestes. E ela disse: eu vejo você gravando um DVD em um evento grande, assim, assim, assim. Eu guardei aquela palavra. No final de setembro, Deus usou uma pessoa e disse assim: eu te chamei, tu és o meu príncipe, eu vou cuidar de ti, eu vou te vestir da planta dos pés ao alto da cabeça, tu és o meu ministro. E Deus foi fazendo promessas e afunilando as coisas. Em outubro, eu lembro que eu já estava orando pela gravação do DVD, mas eu não tinha recursos. Eu estava orando. Eu também me identifico. Eu oro, mas não tenho recurso. Mas continua. Eu não tinha o recurso financeiro, porque eu queria muito ter um material de qualidade. Se fosse para investir, de fato, ter um DVD de qualidade. E em outubro, dia 18 de outubro, eu estava em uma vigília no Distrito Rubem Berta. E Deus usou 2 pessoas para falar comigo naquela madrugada. Uma delas disse: eu estou vendo tua preocupação e essa semana eu vou fazer algo na tua vida para te mostrar que eu sou Deus e que eu te chamei. Na mesma madrugada, outra pessoa disse: eu te chamei, eu vou te vestir, eu vou cuidar de ti, eu vou te usar. E isso foi numa madrugada de sábado para domingo. Na segunda-feira, Deus usou uma família que ofertou R$900 na minha vida. Simplesmente disse: Deus mandou te dar. Então Deus começou a enviar o recurso financeiro. Eu lembro que isso foi em outubro. Em dezembro eu assinei o contrato com o pessoal de filmagens. Paguei quase todo o valor da filmagem adiantado. E fiquei esperando em Deus uma oportunidade, um evento para filmar, para de fato gravar o DVD. E obviamente nós teríamos muitos amigos e contatos, pessoas que poderiam abrir portas, templos, sedes de distrito, para de fato gravarmos o DVD, mas eu decidi esperar em Deus. E nesse esperar em Deus eu fui em um culto no SEAD, que era o último culto de avivamento e milagres do ano de 2017. Depois do culto teve um jantar. Naquele jantar o pastor José Vargas me chamou e começou a conversar comigo, perguntou como eu estava. Eu disse: eu estou bem, pastor. Desculpa te interromper, mas o pastor José Vargas é foda. O pastor José Vargas é demais, cara. Ele é um paizão, eu estive com ele hoje. E o pastor José Será que Vargas... se eu convidar ele para gravar, que ele aceita? Rapaz, a agenda do homem é corrida, mas aceita sim. Vai ter que ir lá no Teresópolis para gravar com ele. Vamos lá, o Ourinho paga o Uber, né, Ourinho? Vamos lá, continue. E o pastor José perguntou como eu estava. Eu disse: pastor, estou bem, Deus tem nos abençoado, vamos filmar o primeiro DVD. E o pastor José olhou para mim e disse: você já sabe onde vai gravar? Eu disse: ainda não, pastor. Então vem gravar aqui. E aí Deus não só enviou o recurso financeiro, mas também abriu a porta da maior igreja de Porto Alegre para nós gravarmos. Eu acredito que existem muitos jovens pregadores que sonham pregar no SEAD, eu também sonhava. E se existe alguém para sonhar, existe um Deus para realizar. Glória a Deus. E aí, Deus me presenteou ainda com o pastor Eduardo Dipp. A gente foi se aproximando, o meu pastor procurou o pastor Eduardo Dipp para conversar, deu recomendações a meu respeito, tudo aquilo que a gente havia falado, sobre o respaldo da liderança local. Meu pastor falou bem de mim, pediu para que o pastor Eduardo cuidasse de mim, me ajudasse, pediu a atenção dele também na gravação do DVD, e o pastor Eduardo foi na filmagem, participou, orou por mim antes de eu ministrar e abençoou a minha vida de uma forma muito especial. Olha para aquela câmera grande e fala: ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor, me adotou. Pastor Eduardo Dipp, um abraço. Meu pastor, né? Pastor Eduardo Dipp é uma benção. Meu líder passei o retiro de jovens com ele lá. Foi benção. Nem vou entregar que ele jogou bola, essas coisas. Entendendo que foi um divisor de águas, tu gravou mais 2 DVDs. Então, eu te pergunto, o DVD ele é uma autorrealização, igual eu estou fazendo com o canal? Ou tu, se eu ir na tua próxima escala, tu vai estar vendendo ele? Se eu ir no Gideões, tu vai estar lá com os DVDzinhos no plástico. Nicolas Cardoso no SEAD, eu vou te encontrar vendendo eles ou... Então, inicialmente, essa era a proposta. Vender os DVDs nas agendas para que auxiliasse também nos custos de vida para a obra do ministério.
Mas a verdade é que ninguém compra mais DVD hoje. Até porque as pessoas não têm mais o aparelho de DVD em casa. E Netflix nunca pensou em... Pois é, cara. Eles ainda não me enxergaram. Poxa, Netflix. Poxa, estão rateando. Então, cara, a proposta inicial era sim ter os materiais de DVD para vender, mas a verdade é que hoje as pessoas estão numa vibe diferente, Facebook, YouTube, então não tem mais espaço para venda de DVDs, mas é uma realização pessoal, foi um divisor de águas e na verdade é um material que ele me dá possibilidade de divulgação. Sim. Certo? Porque existem muitos vídeos de celular e o vídeo de celular é bacana, mas não tem comparação com uma filmagem profissional. Com certeza. Então eu gravei mais 2 DVDs posteriormente e esses são usados para divulgação. Inclusive estão disponíveis no meu canal no YouTube. Você pode procurar Ministério Nicolas Cardoso no YouTube e você pode ouvir uma palavra de Deus. 2 temas dos que foram gravados já estão lá, que é o tema Vencendo com Cristo e o tema Vivendo na Dimensão da Glória de Deus. São 2 temas que Deus nos permitiu estar filmando e certamente vão abençoar a sua vida. Gente, Corta pra mim, corta pra mim. Ó o Percival. Ah, tu não vai rir, cara. podemos continuar? Corta pra mim. Nicolas Cardoso, falamos acerca do seu DVD e você disse que eles seriam uso para para abençoar a sua vida, né? Lucrativamente. É impossível, eu diria, falarmos sobre ministério de itinerância sem tocarmos naquele ponto. Que você sabe qual é. Cobrar oferta. Cara, É do Satanás? Depende, se tu convidar o Satanás pra pregar. Toma, distraído. Vai botar o vídeo no cavalinho. Agora eu vou perguntar agora, eu sou vermelho, que é o mesmo. Mas se tu convidar ele pra pregar, ele tem então alguns pergunta que- pra quem tu quiser, né? Mas Tem alguns que são pior que o diabo. eu ia falar, como são enviados dele. Olha aí, meu. Tem gente que não manifesta demônio, é ele que manifesta no demônio. Eu tenho as duas, tem. Faz sentido, né? Oi, não tá um indiano, né, meu? Homem bomba. Mas Nossa. o pessoal fica discutindo assim, receber o talento de Deus, tem que usar para a obra de Deus, mas aí como é que o rapaz vai ter uma vida dedicada só para isso, como vai viver? Há muitas discussões. Qual é o seu ponto de vista? Então, eu tinha muita resistência em receber oferta. Eu devolvi oferta inúmeras vezes quando comecei a receber alguns convites para ministrar, até que os meus líderes me chamaram para conversar. Alguns líderes que me receberam em suas igrejas também disseram: cara, Deus quer te abençoar, tu precisa disso. E aí começaram a fazer eu olhar para um lado que eu ainda não tinha observado. Cara, Bíblia de estudo não é de graça, tem um preço monetário. Material de estudo, livros, não são baratos. Quem lê sabe disso. Eu tenho livros na minha biblioteca aí de R$200. A biblioteca dele é top. E tu faz faculdade? Eu faço faculdade de teologia, certo? Então as pessoas dizem assim: de graça recebestes, de graça dai. Peraí, nem a salvação é de graça, ela é por graça, não é de graça. De graça é aquilo que não tem custo, ela teve um custo e Jesus pagou. Glória. Então, a verdade é que por detrás de toda a estrutura que as pessoas veem na vida de um ministro, quando ele assume o púlpito para pregar, existe um custo. A minha barriga falou. Eu tentei segurar a risada.
Existe o gosto. É mentira! Existe um custo, né? Puxa, camiseta tu ganha dos congressos, mas... Então a verdade é que por detrás de toda a estrutura que as pessoas veem na vida do ministro, quando ele assume o púlpito para pregar, ela tem um custo. Então não é de graça, tem um custo. E quando você passa a se dedicar ao ministério, Deus começa a te dar notoriedade, você começa a receber muitos convites, você lida com uma realidade. Eu chego a pregar mais de 20 vezes no mês. Então, além da realidade de você pregar mais de 20 vezes no mês, existem as viagens. Quem contrata um cara que hoje está aqui, que amanhã está numa outra cidade ou em outro estado? A verdade é que ninguém contrata esse cara. E além de não contratar ele, poxa, você vai pregar mais de 20 vezes no mês. Você vai deixar para se preparar 15 minutos antes da mensagem? Não, é necessário um preparo. Preparo espiritual, em oração, consagração e também estudo, dedicação. Porque o pessoal julga muito, né? Quer viver nas custas dos irmãos. Mas eu acredito que também entra naquela situação que os bons pagam pelos maus. Você renuncia a muitas coisas, você abre mão de muitas coisas e investe muito do seu dinheiro pessoal também para o crescimento do ministério, para a expansão do reino de Deus, para que você possa produzir mais e para que as pessoas possam ser abençoadas e edificadas através daquilo que Deus plantou na sua vida. E a Bíblia diz que o obreiro é digno de salário. A Bíblia diz que não se ata a boca do boi que debulha. A Bíblia vai nos dar uma menção de Paulo, em que Paulo diz: se eu semeio no espiritual, não é isto que eu colho no material. A Bíblia diz que aquele que é instruído, ele tem que ser participante em tudo com aquele que o instrui. Então a igreja deve cuidar de quem ministra ela. No caso que não sou um pregador itinerante, fiquei surpreso com a oferta que recebi. Mas certamente não paga os anos de IBE, os livros, as orações. Não paga a vida que tu vive, né, mano? Pregador itinerante, vale a pena? Qual seria o sacrifício dessa vida? Cara, vale a pena? Vale. Vale porque você presencia o céu te motivando, o céu investindo em você. E, cara, ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, libertas, salvas, renovadas. Eu passo em lugares que é nítido o pedido de socorro de alguns pastores. É nítido o pedido de socorro de alguns líderes. E aí você é um instrumento de Deus para dar um alívio para quem precisa, está fatigado no campo. E você tem o privilégio de ser um instrumento de Deus para oferecer refrigério para alguém que está cansado, para alguém que precisa de uma porção de ânimo. Cara, não tem preço ver vidas sendo tocadas. Você sai, às vezes, prega um final de semana em uma cidade, aí Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus liberta. E a juventude que já teve tantos outros eventos, às vezes chega para ti e diz: cara, foi o melhor evento que a gente teve. Então, é recompensador. É recompensador. E quais são os sacrifícios desse estilo de vida? Cara, a gente sacrifica tempo, a gente sacrifica relacionamentos, a gente sacrifica, às vezes, reputação, porque, como você já disse, os bons acabam pagando pelos maus e, infelizmente, o título itinerante, ele está manchado em nosso meio, e há quem diga que itinerância é uma miragem, há quem diga que a itinerância morreu, mas eu acredito que Deus está levantando uma geração de jovens pregadores sérios que amam o Evangelho, que amam ser instrumentalizados pelo Senhor e que estão gritando por um tempo de pureza, de santidade, de avivamento, de quebrantamento. Essa geração vai incendiar o Brasil. Glória a Deus. Para encerrar, Nicolas Cardoso, as meninas do Brasil querem saber: está solteiro? Estou esperando em Deus. Desculpa. Estamos ancorados no Senhor. Não, mano, encalhado é quem casou errado. Eu estou procurando um porto. Ancorados no Senhor. Boa. Estamos ancorados. Se um dia me perguntarem: Maurício, está solteiro? Eu estou ancorado no Senhor. Nicolas, muito obrigado.
Tamo junto, mano. Deus abençoe. Amém.